God said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. It's darkness and gross darkness upon the earth, but arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus. Santo e verdadeiro, na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glória ao Senhor e derrota o inimigo. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma e não amanhece o dia, e parece não ter jeito, essa dor dentro do peito. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. É que a gente não se rende, não se entrega, não se vende. Mesmo a vida sendo dura, no momento de amargura, Deus é o
você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Oremos. Pai Celestial, porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou o que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo agora. Que teu Espírito venha e manifeste a teu Filho Jesus Cristo para o povo, enquanto me esforço como um mortal para falar de ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.
almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos à glória. Cantando a grande vitória, os remidos com Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Nós vamos iniciar, Deus continue nos abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar com o hino número 156. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir.
mas eu sei quando a sua presença nos vir, será grande glória pra mim, será grande glória pra mim, será grande glória pra mim. Mas eu sei quando a sua presença nos vir, será grande glória pra mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Amém. Glória a Deus. 173. Que tá minha irmã, não sei se é minha mesmo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, que nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta,
vai nascendo e brotando e crescendo. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um, depois todos têm oportunidade de adorar o Senhor com a sua oferta. Nós vamos cantar o 181. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Nas alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta. Nós vamos cantar o 235 e depois nós já vamos ouvir o que Deus tem para nós através do irmão Cris. 235. Jesus ia caminhando.
caminhando, descendo pra Jerusalém, com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantava e dava louvor. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falava com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus olhou para eles, falava com satisfação. Se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. E nós que sabemos isso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu na sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Glória a Deus, aleluia, conseguimos. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos colocar em pé, nós vamos ouvir a mensagem com o irmão Euclides. Deus tem algo para nós através desta mensagem também nesta noite. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de render culto a Deus, de render adoração ao Senhor, ó Pai. Cremos que o Senhor tem falado, ó Deus, na boca de cada filho e cada filha do Senhor, para que dela, ó Deus, pudesse sair louvores, ó Pai, tão abençoados para os nossos corações, tão fortalecedores, ó Deus, para a nossa alma,
E nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala, ó Pai, das diversas maneiras, seja através do louvor, seja através da palavra, ó Deus, seja no interior de cada coração. E nós cremos, ó Deus, que nesta noite, mais uma vez, nós voltaremos, ó Deus, com os nossos alforjes, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça, ó Deus, cheio da Sua capacitação para as nossas vidas, ó Pai. E cada um que tem entrado, ó Deus, por essas portas, que possa voltar para os lares, ó Deus, diferentes, ó Pai, renovados, transformados, ó Deus, fortalecidos por Tua palavra. Abençoe, ó Deus, nesse momento, aquele que fala a Tua palavra. Abençoe também os ouvidos daqueles que ouvirão a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor coloque no coração de cada um da forma correta, ó Deus, da forma que o Senhor tem, ó Deus, visto desde antes da fundação do mundo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas e nos permita mais uma vez chegar diante do Senhor, sabendo que nós somos perdoados, encontramos graça, ó Deus, diante do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai. Amém, ó Deus, e amém. Escritura que está no livro de Reis, no capítulo 10, começando com o verso 1, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 10, começando com o verso 1, que diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém como muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimos ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, e nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a sua casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao assentar-se com seus servos, e ao estar-se de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse o rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. E bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer de juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Até aqui, assentai-vos, irmãos. Uma boa noite com Jesus. Que Deus abençoe, a leitura da palavra de Deus. E quero complementar com uma outra escritura que está no livro de Mateus, no capítulo 12, começando com o verso 41, que diz assim: E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Amém?
nós podemos dizer: aqui está alguém que é maior do que Jonas, é maior do que os profetas, maior do que qualquer homem, né? Aqui está o Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo, e esta geração a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E disse Jesus: eis que aqui está quem é mais do que Salomão. Aleluia, graças a Deus, né? Aqui está o nosso Deus, né? Nós viemos para um culto, né, de oração, um culto de ouvir palavras, né, que fortaleça a nossa fé, hinos, né, que fortalecem a nossa alma, e nós dizemos, né, você veio no lugar certo, né, nós viemos no lugar certo, porque aqui está o maior, né, de todos os governadores, né, o maior de todos os presidentes, o maior de todos os reis. Aqui está o Senhor Jesus Cristo no nosso meio, né? Ele disse: na onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, disse ele, ali eu estarei no meio dele. E ele está aqui nessa noite, né? Graças a Deus. Se você veio com fé, se você veio confiando na palavra dele, se você tem necessidade de algo, né? É o lugar aqui para nós recebermos algo dele, né? Ele está aqui nessa noite. E quero compartilhar com os irmãos alguns trechos da mensagem. Eis que aqui está alguém maior do que Salomão, é o tema da mensagem. No parágrafo 64 vai dizer que, sobre Salomão, como as pessoas se reuniram, né, ao redor dele, um grande homem, um grande rei, e a Bíblia diz que ele foi um rei tamanho, né, que ele uniu o povo de Israel, e quando, no seu tempo, Israel permaneceu unido, né, uníssono. Então ele tinha sabedoria para conduzir o povo, para cuidar do povo, para orientar o povo, para ajudar o povo. Quando Deus escolheu a ele, Deus disse para ele pedir qualquer coisa. Mas ele não pediu muita coisa, não. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento para eu poder ajudar essas pessoas. E aí Deus fez, e conforme nós vimos aqui, esta rainha, né, veio tão longe, mais de 70 quilômetros, em camelos, né, em cavalos. E a Bíblia vai dizer que todas as nações ali ao redor, elas temiam a Deus. E a notícia espalhava por toda parte que Israel deveria vir, que algo deveria vir a Israel. E aí Deus levantou em meio a Israel um dom, um grande dom, e eles fizeram um rei. E aí a sua sabedoria, o seu discernimento, além da ação, né, da avaliação humana, e além, muito além disso, às vezes, se nós pudéssemos imaginar hoje, né, qual o homem mais inteligente que você pode ver, qual o homem mais persuasivo, né, mais perspicaz, aí você vai dizer: é fulano, é ciclano. E aí nesse tempo era Salomão, um homem inteligente. Deus deu entendimento para ele. E a Bíblia diz que um certo tempo a notícia atravessou o deserto ali de Saara e chegou a um pequeno país chamado Sabá. E era um país pagão, eles tinham uma pequena rainha ali, e não havia nenhuma dúvida que era uma pequena e simpática senhora. E a notícia chegou para ela que Deus estava dando um grande reavivamento lá na terra de Israel. E grandes coisas estavam acontecendo naquela região. E que eles tinham lá um homem ungido com o Espírito de Deus nele. Até que a sua sabedoria ultrapassava qualquer coisa. O Brana começa a dizer, né, e aquilo tocou o coração, né, dessa senhora. Uma rainha no seu país, talvez tinha problemas, tinha dificuldades para lidar com o povo, para conduzir o seu governo. E o coração dela começou a pensar aquilo, e
caravana que passasse, sem dúvida, essa pequena rainha dizia: mas como eu gostaria de ir falar com essa pessoa, fazer uma viagem e conhecer quem é esse homem, esse dom vindo de Israel. E aí ele disse: eu posso imaginar vendo a ela ir e fazer os votos, dizendo: grande Deus, Pai Santo, e assim por diante. Nós sabemos que Israel tem tido um reavivamento ali, e Deus tem representado a si mesmo na forma de um homem, um grande dom que conhece os segredos, do coração. E ele me disse que ele é o Verbo, a palavra, que discernia os corações, os pensamentos. E eles disseram que ele estava operando por meio de um homem. E ele diz mais: eu gostaria de sua permissão, ó Deus, para ir até aquela terra, para poder visitá-lo. Uma mulher pagã, uma mulher que não era do povo ali de Israel, não era daquele povo separado, orando: Senhor, me ajuda, eu preciso ir lá. Eu preciso conhecer esse homem, essa fama que eles falam tanto. E aí ela foi revelado a ela, aquela senhora, que havia um Deus em algum lugar. Que coisa maravilhosa! Eu posso vê-la ir aqueles escritos ali de Israel, hebreus, e outra vez enrolá-los ali, colocar embaixo da sua jarra e voltar para o sacerdote dela, que era pagão, e dizer: eu quero lhe dizer algo. Pode ser que as coisas assim que estão dizendo, mas olhe, a minha avó adorava aquele ídolo, ela leu a respeito daquele ceticismo, minha bisavó leu aquilo, minha mãe leu aquilo, todo o povo leu e tudo mais. Eu nunca vi nenhum movimento ainda, mas eles me disseram por lá, eles conseguiram algo movendo agora, e não havia coisa alguma na história, mas alguma coisa estava acontecendo. A revelação, Deus colocando a revelação no coração, veja, no coração daquela rainha. E ela disse: se eu for lá e ver, e olhar, se eu for lá e ver, e ele diria: minha filha, eu te excomungarei. Você não terá nenhuma função como rainha se você for lá. Você é desse povo aqui, você não pode ir lá com eles. Então aquele mesmo diabo, diz o profeta, ainda vive. Não há nada melhor, povo no mundo para se estar no meio dele, a não ser a igreja nascida, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Não há nada melhor, veja. Ela sentiu desejo, aquela rainha, de estar no meio do povo ali de Israel. E ele disse: não me importa aonde esteja, numa viela, ou aonde quer que esteja, é o melhor povo, é o povo de Deus, é o povo celestial. Veja, são crentes, os quais estão crendo em Deus, no Deus de Israel. E aí seu coração, diz o profeta, batia fortemente, com esperança. Ela queria ver, ela tinha ouvido sobre isto, então nada conheceu sobre isto, mas ela queria vê-lo, ela desejou vê-lo. E aí ele disse: bem, você pode tirar o meu nome do livro, você pode me tirar dessa cidade, você pode destituir o meu cargo, você pode dizer que eu não sou mais moradora dessa cidade aqui de Sabá, mas todavia eu estou comprometida, eu estou determinada. Deus colocou no meu coração: eu preciso ir lá ver. Eu preciso ir lá ver. Então, por mais que você me diga sobre seus ídolos, as coisas ali, eu vejo você falando sobre alguma coisa, mas nunca mudou. Ela olhando para a religião dela, dizendo, o rei dizendo sobre a religião dele, as coisas que eles tinham, mas nunca mudou, nunca despertou. Eu nunca vi nenhum movimento dele ainda. Mas é muito mal que nós não tenhamos mais, o profeta diz, daquelas pequenas rainhas hoje.
Nós descobrimos que agora, para ir, ela usou uma tática muito boa. Ela não disse que ela conhecia ele. Ela disse que tinha lido, sobre os escritos para saber o que Deus, Jeová, estava fazendo daquela maneira. E aí quando nós vemos as nossas vidas, nós vemos o quanto Deus falou aos nossos corações, para nós vermos o que Deus tem falado, está fazendo nos nossos dias. É o tempo de ajuntamento, é o tempo que Deus está trazendo os seus filhos de volta para a sua casa. Deus está fazendo algo em nossos corações nesse dia. E aí ela arrumou o dinheiro, ela levou a prata, ela levou o ouro, ela levou a mirra, ela levou o incenso. Ela carregou tudo aquilo em cima dos camelos e ela foi indo e olhar na mesma distância. E então, se não for mesmo, ela talvez pensou, eu não vou apoiar. Se não for assim, eu nada terei que fazer com ele. Mas ela saiu, veja, de Meca, de Israel, da Palestina, lá do Iêmen. Veja, lá do Iêmen, através do deserto. Andou ali, um camelo gastaria cerca de caravanas e 90 dias andando constantemente para ir ali do Iêmen. 3 meses para ir. E apenas pense nisso, ela veio através do deserto quente. Ela tinha visto aquilo na mente, ela foi através do deserto. Irmãos, no deserto é algo que nós talvez imaginamos que é inofensivo, mas é ofensivo. No deserto tem animais do deserto, serpentes do deserto. O calor ali escaldante para impedir a caminhada. E da mesma forma nós dizemos, quando nós queremos dar um passo para Deus, às vezes as coisas ao nosso redor parece que não quer dar certo. Parece que não se alinha com as coisas. É o deserto quente, é a vida que está difícil. Mas não importa, se nós estamos decididos a ver o grande dom de Deus, Deus abrirá caminhos na onde não tem caminhos. Deus abrirá um caminho, aleluia. Então os raios direto do sol ali do deserto de Saara, aquilo arrancaria sua pele, e aquilo talvez tinha que viajar durante a noite. Que coisa, ela estava carregada com ofertas e coisas. Os filhos de Israel, os cavaleiros velozes, tinham ladrões no deserto. E aí você imagina ela carregando tantas coisas boas, ouros, pratas, mirra, pelo deserto. E às vezes alguém poderia assaltá-la, tomar tudo dela. Mas tudo aquilo estava escondido, ela tinha um propósito, ela tinha uma determinação. Que coisa, que felicidade deve ter sido para os filhos de Israel entrarem como uma correnteza e cortarem aqueles 2 ou 3 eunucos que ela tinha consigo. E seu grupo de soldados os derrubaram e o deixaram ali estendidos e ir embora com dezenas e milhares de dólares ali de joias avaliados e as coisas que ela trazia para presente. Mas note aqui, ela nunca pensou quantos ladrões poderiam ter no deserto. E a gente dizemos, irmãos, às vezes nós viemos para o culto, às vezes nós tiramos um tempinho para Deus, nós não estamos pensando nas dificuldades que nós temos para fazer isso, para cultuar, para adorar. Nós estamos pensando que o que importa é nós estarmos na presença de Deus, o que importa é nós estarmos tendo comunhão com Ele. É isso que importa. Ela não se importou com os ladrões no deserto, não. Tudo isso foi uma nova experiência para ela. Ela era persistente, ela desejava ver. Nós descobrimos que ela veio pelo deserto. E após 90 dias, a caravana simplesmente chega no portão ali daquele palácio. E ela nada havia escondido ali. Ela desce. Nada foi escondido através de Salomão. E ele fala com ela, e ele conversa, ele orienta, ele não esconde nada. Ele lhe conta tudo que sabe a respeito das coisas.
E aconteceu que quando ela não teve que tomar a palavra mais com alguém, ela observou e creu, e daí ela voltou à audiência e disse: tudo que eu vi, quando eu ouvi isto, eu fiquei maravilhada. Oh, que coisa, irmãos! Aí você lembra da sua conversão, aí eu lembro da minha conversão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quão maravilhados nós ficamos, quão felizes nós ficamos. Aquilo que estava dentro do nosso coração, ali querendo nos amarrar, de repente aquilo se solta para fora, e nós temos realmente um encontro com Deus. Aleluia! E ela disse: é assim, veja. E a Bíblia diz que quando ela chega ali diante de Salomão, ela ficou tão maravilhada, e ela começou a despejar ali os presentes, os ouros, as joias, e aqueles camelos chamam os servos: ó, tragam para cá. Talvez ele esconde um monte de coisas ali, joias, riquezas, e guarda. E ela talvez agradece, fica ali mais uns dias. E aí nós dizemos, ela fez isso simplesmente com a pessoa humana. Ele era um homem como nós, mas ele era um homem que tinha uma experiência com Deus, ele tinha um contato com Deus. Quando Deus enviou os profetas, assim como Jesus disse, ele enviou a Nínive ali, e as pessoas não creram. Ele disse: que geração incrédula. Ele disse: ó, os ninivitas vão vir aqui e vão condenar esta geração, porque não se arrependeram na pregação de Jonas. Ele disse: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, porque ela viajou quilômetros e quilômetros para estar diante da sabedoria humana. Mas nós temos o privilégio nesta noite de estar diante da maior sabedoria que alguém já pôde imaginar. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí você diz: eu estou diante daquele que venceu as enfermidades. Eu estou diante daquele que venceu as adversidades. Eu estou daquele que levantou mortos. Eu estou diante daquele que transformou água em vinho. Nós estamos diante daquele que se compadece de nós para nos ajudar, para nos abençoar mais uma vez. Às vezes alguém pode te perguntar: o que você vai fazer na igreja? Cantar? Não, é algo maior do que isso. Eu fui lá porque eu fui ver a sabedoria na palavra de Deus. Aleluia. Lá eu vi alguém maior do que Salomão, e alguém, mais uma pessoa inteligente. Não, Jesus Cristo estava no meio do povo, da igreja, abençoando os corações, abençoando os lares. Aleluia. Irmãos, quando Jesus disse aqui para esses discípulos ali em Cafarnaum, ele declarou que ele era maior do que Jonas, ele declarou que era maior do que Salomão, e ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é maior que todos os patriarcas, seja Isaac, seja Jacó, maior do que os profetas do Antigo Testamento, maior do que os profetas do Novo Testamento. Se alguém já pisou nessa terra, que é digno de honra, de glória, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é para Ele que nós adoramos, rendemos graças a Ele. Que diria a ciência, Às vezes nós ouvimos uma matéria dizendo: a ciência descobriu tal coisa. Nós vamos dizer: a ciência é inteligente? A ciência é algo formidável? Não, formidável é o Senhor Jesus Cristo. Capacitou o homem, capacitou a ciência. Aleluia. As razões porque Ele é maior do que todas as coisas. Nós desafiamos, qualquer pessoa que pisou uma vez na terra, que tem alimentado mais que 5.000 homens com apenas 2 pães e 2 peixes. Nós desafiamos alguém que veio, pegou um Lázaro ali todo comido por bactérias e disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu em vida, restaurado novamente. Aleluia. Nós desafiamos também alguém se comparar com ele. Ele disse: ele ressuscitou no 3º dia, um trunfo para nós. É o berço do cristianismo.
E se Ele ressurgiu, nós também vivemos, nós temos vida eterna. Você tem vida eterna, aleluia. Ninguém jamais fez o que Ele fez. Ninguém jamais na história se atreveu a dizer o que Ele disse. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem, ser humano algum, poderia dizer: eu sou a ressurreição e a vida? Ninguém poderia dizer, mas o nosso Deus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Não é simplesmente para nós dizer: ó, eu creio, Senhor, que o Senhor é a ressurreição e a vida. Não, mas é simplesmente para nós confiarmos que se nós estivermos diante da morte, existe uma solução, existe uma ressurreição, existe vida eterna para nós, aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás, aleluia. Quem ousou dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia. Quem já disse, né, que convence nós do pecado? Ninguém. Mas Ele nos convence do pecado. Ele nos convence do nosso caminho errado. Ele colocou nos nossos corações. Talvez você não viajou 70 quilômetros, ou 200 quilômetros, ou 2.000 quilômetros, como a rainha de Sabá viajou. Às vezes você vem de perto. Mas às vezes na trajetória das nossas vidas, nós temos situações em que nós passamos por situações difíceis. Lutas difíceis, vales difíceis. E às vezes nós queremos encontrar um lugar de segurança, um lugar de conforto. Mas nós damos graças a Deus, porque cada dia que as portas da igreja se abrem a nosso favor, é o momento de exercitar a nossa fé, encontrar confiança, segurança na palavra, porque aqui está maior do que Salomão, aqui está maior do que Jonas, aqui está o Deus Todo-Poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, aleluia. Ele é maior, né, dos que os maiorais, do que os grandes. Imagine um homem grande. Existem religiões, né, que estão esperando a ressurreição dos seus líderes. Estão aguardando ali a ressurreição dele. Mas a Bíblia diz que nosso Deus, Ele ressuscitou dos mortos. Ele foi visto por 2 ali a caminho de Emaús. Ele foi visto por por um grupo de irmãos ali naquele quarto trancado. Ele passou pela parede e encontrou eles. E a Bíblia diz que ele passou por 500. Paulo viu ele, Pedro viu ele ressuscitado. E nós, pela graça de Deus, anunciamos esse Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta noite. Então você veio, né, encontrar o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para nos abençoar. Você vai orar, né, nesse momento, falar com Ele, falar: Senhor, eu não vim de muito longe não, mas eu conheço a Tua palavra, né? Conheço o Senhor. Eu quero ter essa experiência maior de fé no meu coração. E nós vamos orar, apresente para Ele, né, seus motivos, suas necessidades, creia que maior é o que está com você, maior é o que está em você. Nós vamos falar com Ele nesse momento. Dobre seu joelho, incline sua fronte. Senhor, nosso Deus, aleluia, que privilégio, ó Pai, para nós estarmos aqui nesta noite, diante, ó Deus, da Tua palavra. Às vezes, ó Deus, nós reunimos diante de pessoas tão sabidas, tão inteligentes, ó Deus, e nós ficamos maravilhados, ó Pai, por pessoas, pela inteligência que o Senhor tem dado. Às vezes a pessoa é governante de uma cidade, nós marcamos uma reunião, sentamos ali na sala de espera e dizemos: estivemos com fulano e ciclano, tal prefeito, tal governador. E nós ficamos tão agradecidos por aquilo, mas são pessoas humanas, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, diz a palavra do Senhor, o véu, ó Deus, se rasgou.
Oh, Pai, o Senhor se fez carne para estar entre nós. O Senhor está na forma do Espírito Santo no nosso meio, ó Deus, para poder ouvir, ó Pai, para poder se compadecer da situação, de cada drama que as famílias, que as pessoas vivem, ó Deus. E nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra tem a solução, ó Deus, para cada situação. A Tua palavra, ó Deus, tem ajuda para cada caso, ó Deus. Nada, ó Deus, está sem resolução não, ó Pai. Apenas, ó Deus, pela fé, diz a palavra, tudo é possível aquele que crê. Irmão, irmã, creia nesta noite, creia na Tua graça, creia na bênção do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família, e dê graças a Deus por isso. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Deus, e nós oramos a nomes de oração por Mariana Fidelis, ó Pai, Fabiano dos Santos, Moisés Fidelis dos Santos, Queroli Vitória Fidelis, Arthur Henrique Fidelis, José Fidelis dos Santos. Oh Deus, há um pedido de oração também por Isabel, que se encontra em tratamento paliativo. A família está sofrendo muito, ó Pai. Oh Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, o maior dos maiores, ó Deus, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor venceu a enfermidade no Calvário, venceu a morte no Calvário, ó Deus, tem dado vida eterna para nós, tem dado as bênçãos do reino celestial, ó Pai, e nós estamos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua igreja, ó Pai, pela vida do nosso pastor, ó Deus, pela vida das famílias, ó Pai, que aqui estão, aqueles que estão pela internet, ó Deus, os que não puderam estar aqui, ó Pai, os abençoe, ó Deus, que essas bênçãos sejam extensivas a cada um dos corações. Abençoe as crianças, ó Deus, abençoe os jovens, ó Pai, eles vieram ver aqui alguém, ó Deus, maior do que todos, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, cura as nossas enfermidades, cura os nossos corações aflitos, ó Deus, as angústias que nós carregamos, ó Pai, e dá um novo amanhecer para nós, que possamos sair do vale, ó Deus, ou quem já está lá em cima no monte, ó Deus, que continue dando graças ao Senhor, ó Pai, graças ao Senhor pela família, graças ao Senhor, ó Deus, porque está tudo bem. Alguém que passa situações difíceis, alguém que está agradecendo ao Senhor, mas tudo o Senhor está operando. Toda honra e glória seja ao nome do Senhor, ó Pai, e nós te agradecemos por cada irmão presente, os irmãos na internet, se há alguma necessidade também, ó Pai, na onde eles estiverem, o Senhor, ó Pai, muito além do que Salomão, muito além do que os profetas, ó Pai, visita, ó Deus, na onde ninguém visita, alcança na onde ninguém alcança. O Senhor entra nos hospitais, o Senhor entra nos presídios, o Senhor entra, ó Pai, naquele lugar onde as pessoas estão se perdendo em drogas, se perdendo em vício, e leva a verdade do seu evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos. Amém, ó Deus, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Maior é o que está em nós que o que está no mundo. Maior que Salomão está aqui conosco nesta noite. Nós cremos que Salomão foi um homem muito usado por Deus para sabedoria. Deus pediu para ele, falou para ele o que ele queria pedir. Podia pedir riqueza e tudo mais. Ele disse: me dê sabedoria para dirigir o povo de Israel.
e ele foi um homem muito usado por Deus, e creio que Deus recompensou ele em tudo. Tem mais hino? Tem. A minha vida, ó meu Jesus, lá no Calvário fizeste tudo por mim, dos meus pecados sei que já me perdoou, de ramo bravo transformou-me num jardim. Foi uma luta pra chegar até aqui, todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Eu era triste, mas Jesus me confortou. Era ruim, mas também me transformou. Corri depressa para os braços de Jesus. Com muito amor estou levando a minha cruz. Valeu a pena eu deixar tudo de lado. Tenho alegria em ser um homem transformado. Vou caminhando, almejando meu país, e a cada dia eu me sinto mais feliz. Foi uma luta pra chegar até aqui, todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Foi uma luta pra chegar até aqui, todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Sinta a presença do Espírito do Senhor.
Santo Espírito, encha-me de ti. Quero sentir poder, quero sentir a paz. Minha alma anseia ter o gozo divinal que só de ti emana e satisfaz. Que glória sem igual, prazer, eterno amor que invade o meu ser. Quando vou adorar Jesus, Senhor, precioso Espírito Santo de Deus, com seu poder, venha me consolar e dar-me graça pra vencer o mal até no céu chegar. Faça-me transbordar e aos pés de meu Jesus me derramar. Que glória sem igual, prazer, eterno amor que invade o meu ser. Precioso Espírito Santo de Deus, com seu poder, venha me consolar e dar-me graça pra vencer o mal até no céu chegar. Que glória sem igual, prazer, eterno amor que invade o meu ser. Quando vou adorar Jesus, Senhor, precioso Espírito Santo de Deus, com seu poder, venha me consolar e dar-me graça pra vencer o mal até no céu chegar. E dar-me graça pra vencer o mal até no céu chegar. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. São Lucas capítulo 17, versículo 20. Estamos mais uma vez convosco, ouvintes, com aquele objetivo de sempre, levar-lhes uma mensagem que lhes traz esclarecimento bíblico e te coloca numa posição de poder reencontrar com Deus por meio da palavra. Jesus não veio pregando
a mensagem de Noé. Ele não veio pregando a mensagem de Moisés, ou Moisés não veio pregando, não extravia a Escritura. Nenhum deles fizeram isto ocupando o mesmo lugar do outro. Isto está nos mostrando que o Senhor Jesus não fez nada fora do lugar, fora daquilo que estava estabelecido pelo Pai. Então, não devemos extraviar a Escritura. Isto tem que ser em seu tempo apropriado, indicado. Você não pode aplicar quando aquele grande homem, por exemplo, John Wesley, saiu, ou mesmo outro grande homem chamado Lutero, quando Lutero saiu com a sua mensagem de justificação, Lutero era um grande homem. Ele tirou a igreja das trevas e ele estabeleceu a justificação pela fé. E quando ele o fez, eles construíram uma organização depois de sua partida. Construíram uma organização em cima daquilo. E então o que aconteceu? Aquilo morreu. A vida percorreu como ocorre no talo do trigo, diretamente da era de Wesley até a borla. De Lutero saiu outras folhas que morreram, os quais foram Zwinglio, Calvino e todo o restante que saiu daquela grande reforma. Quando então logo veio Wesley, outra era havia florido a borla. Wesley, Asbury e todos aqueles lá, e João, seu irmão, todos eles grandes homens de Deus com uma mensagem que simplesmente varreu o país. E eles organizaram isto, e isto morreu. Virou um sistema como os outros que antecederam. Estavam todos mortos. Então, isto veio parecendo exatamente como se ela fosse trazer o grão agora e vieram descobrir que era uma palha. Os pentecostais surgiram. Mas, de volta atrás de tudo isto, veio um companheirinho. Vocês podem observar que, geralmente, eu penso que cerca de 3 ou 4 anos depois que Lutero estava no campo, que a igreja luterana foi organizada. Logo após um curto tempo que Wesley estava também no campo, e a sua igreja se organizou. Ela foi organizada. E o profeta estava se referindo a algo em Tucson. Ele disse, tínhamos lá um programa de como a igreja de Wesley, ou a igreja metodista, veio a existir. E quando eles vieram para a América, muitos deles tiveram que voltar, e dizem que eles prepararam uma isenção, de coisas da Inglaterra para trazê-los até a América. Como tudo isto foi dramatizado. O profeta disse, olha, eu vi exatamente o que aconteceu. E aí também aquela igreja morreu.
Aí então veio os pentecostais, aqueles velhos gritadores de longos tempos atrás, receberam o dom de falar em línguas e começaram a falar em línguas. Foi quando chamaram isto de evidência do Espírito Santo. Então eles se organizaram, porque isso foi errado. Chamar isso de uma evidência do Espírito Santo, falar em língua. Organizaram aí. Um disse que faria isto e o outro aquilo. E eles tiveram problemas. E mais problemas. O que fizeram? Cada uma daquelas folhas simplesmente se abriram, exatamente como isto fez no talo e como fez na borla. Eles tiveram depois os unicistas, né? Os que creem em dois também, os dualistas, veio os trinitarianos, a Igreja de Deus, todos os outros, simplesmente se abriram e abriram. Porém agora, ouvintes, de acordo com a natureza, a qual é um exemplo perfeito, você nunca será nada para educar isto fora daquilo. Uma família, o profeta se referindo a uma família amiga dele, lá em Kentucky, ele disse, acabou de ter um pequeno bebê que nasceu um certo dia lá, e a mãe estava lá em cima, quando estavam preparando a janta. E ela estava ajudando a outra irmã a cozinhar para um grupo de nossos homens que estavam fora caçando. Então o bebê começou a chorar. O profeta disse, eu estava conversando. Eu creio que a mãe sentiu-se um pouco acanhada e então ela correu e apanhou o neném. Começou a alimentar lá o sujeitinho. O profeta lhe disse, sabe, isto é simplesmente a natureza, não é? Agora você não pode... Eles nunca encontraram nenhuma outra maneira melhor para um bebê conseguir o que ele deseja, a não ser chorar por aquilo. É chorar. Chorar por aquilo. Você pode dar a ele um livro de éticas, e se assentar ali e dizer... Eu quero te ensinar teologia, filho. Agora, não saia berrando por aí como as outras crianças. Você é diferente. Agora, quando você quiser ser alimentado, olha, você toque este sininho aqui. Ouvintes, isto simplesmente não dá certo. Isto não dá certo. Então, quando você observa a natureza, ela tem os seus recursos, não é? Nós vemos onde cada era da igreja, e isto precisamente traçado, foi precisamente traçado, que estamos na última era da igreja, no último tempo. O que nós temos que fazer, os outros não fizeram. E nós não temos que fazer o que os outros fizeram. Temos que fazer o que nós mesmos devemos fazer. Então você vai observar que a palha tem sido removida. E temos tido aí muitos e muitos anos, e vários anos de mensagem varrendo de nação em nação. E nesta hora, meus ouvintes, você sabe, nós temos muitas pessoas que acompanham, estão conectadas através do rádio, da internet, tomando conhecimento. E vocês sabem, conhecendo estas verdades que nesse dia chegam até nós, e nenhuma organização. Isso não pode se organizar. Não há nada que alguma vez já foi como isto, ou que daqui para frente será. A coisa que tem a ver, meus ouvintes, com a mensagem hoje é aqueles que a obtêm em seus corações devem estar na presença do Filho para se amadurecerem, na presença dele.
você pode apanhar a mensagem e então deixar o filho secar de você todo o verdor. Agora, para te fazer cristão maduro. Você vê o que eu quero dizer? Deus está vindo em breve para receber sua igreja. E devemos ter estes tipos de cristãos para Ele receber. O trigo tem que se amadurecer. E vocês já ouviram através deste programa a respeito dos 3 deveres. Estes 3 deveres devem ser: não devem interpretar de uma maneira errada ou manejar mal isto, interpretar de um modo errado ou deslocar isto. Isto deve ser conservado exatamente da maneira que Deus disse que ela foi. Para o mundo ela é um livro de mistérios, a Bíblia. As pessoas creem que ela é simplesmente um livro de mistérios. Uma certa feita, o profeta estava falando com um homem muito famoso, o qual ele tinha lá uma grande reputação de cristandade. E ele disse assim: eu tentei ler o livro de Apocalipse certa noite, dizendo lá para o profeta, e disse: João, ele simplesmente, eu penso que ele comeu uma pimenta muito ardida e ele teve um pesadelo. Escreveu um livro tão confuso, né? Um livro de mistérios, porém, enquanto para o verdadeiro crente, isto não é isso que o teólogo diz. Isto é a revelação de Deus sendo revelado na era em que estamos vivendo. E ele disse: minhas palavras, você sabe, ele disse, são espírito e vida. Jesus disse isto. Outra vez, a palavra é a semente que o semeador semeou. Nós sabemos que isto é verdade. É Deus na forma de palavra, e ela somente pode ser interpretada por Ele mesmo, não cabe a outros interpretá-la. A mente humana não é capaz de interpretar a mente de Deus. Como pode uma pequena mente finita interpretar a mente infinita, quando não podemos nem mesmo interpretar a mente um do outro? Como vamos interpretar a mente de Deus? Como? E você observe aqui, Ele é o único que pode interpretá-la. É o único que pode interpretá-la. E Ele a interpreta a quem Ele deseja. Não diz ela, mortais do passado, os quais atravessaram a terra e a passos largos, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, muitas vezes e de muitas maneiras, Ele revelou a si mesmo a seus profetas. Ele fez isto. Agora observem, ouvintes, a quem Ele revelará isto, e Ele traçou isto de tal modo que Ele pode esconder a si mesmo nas Escrituras para os mais sábios teólogos que há. Oh, que coisa! Ele pode simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas Escrituras. E você olha o dia todo e nunca o vê, olha toda a sua vida e nunca enxerga isto. Ele pode simplesmente se esconder e estar bem ali. Meus ouvintes, agora, por favor, em todos os lugares, onde quer que estejam conhecendo estas verdades, deixe que isto penetre, que Deus na palavra pode esconder a si mesmo na palavra, que não há um teólogo ou uma escola no mundo que poderia encontrá-lo.
E mesmo assim, ele está assentado bem ali. Você diz assim: é isto certo, irmão Brana, é isto certo. E os fariseus e saduceus e as outras eras, ele tem feito isto assim em cada era da igreja. Agora, podemos examinar aquilo. Vamos pensar nos dias de Noé. Uma era viva e intelectual como foi. Como que ele escondeu a si mesmo em sua palavra prometida. Nos dias de Moisés, como ele também escondeu a si mesmo. Nos dias de Elias, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Jesus, como ele escondeu a si mesmo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Ele se esconde dos inteligentes e dos homens intelectuais que existem na terra. Você diz assim: bem, este é um doutor, o santo padre fulano de tal. Não me importa o que seja ele, Deus se esconde dele, revela isso aos bebês, os quais aprenderão, bebês de Deus, sementes predestinadas. Pensem, o Deus poderoso solidificado em sua própria palavra, cegando os inteligentes, pessoas educadas desta era presente, e eles não veem isto. Eles pensam que é um grupo de fanáticos. Veja-o lá de pé, escondido dos pentecostais, dos batistas, dos metodistas e presbiterianos, revelando-se a si mesmo publicamente, mostrando todas as espécies de coisas, mesmo colocando-as nos jornais e coisas assim, e ainda eles não veem isto. Ó nosso Deus, quão grande, revelando a si mesmo a quem ele deseja. Você diz assim: ô irmão Jones, ou o irmão fulano de tal aí, ele é um grande homem, ele verá isto. Ele revela isto a quem ele deseja. Digamos, a minha esposa não vê isto, e ela é uma mulher cristã. Ela vela a si mesmo, ele vela a si mesmo a quem ele deseja. Bem, o meu pastor, ele é um grande homem, isto é certo, porém ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Agora, examine o que tem sido revelado, ao que está acontecendo, então você pode entender completamente. Agora, ouvintes, observemos então, isto faz com que ela seja um livro de Deus e não um livro do homem. Se ela fosse do homem, agora vamos olhar como ela expressa a si própria. Veja como ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Observe o homem que viveu em seu dia, por exemplo, Abraão. Ele foi chamado de o pai da fé. E observem como que, crê você que Abraão teria escrito este livro sobre si mesmo, acerca de sua própria covardia? Como pensa você que ele teria escrito aquilo que ele mentiu para o rei naquela manhã e disse que era sua irmã quando era a sua esposa? Teria escrito nela os atos covardes que ele havia feito? Certamente nunca teria feito isto. E Jacó, em suas fraudes lá, como você pode imaginar? Jacó era um pequeno enganador. Teria um homem lá, um hebreu, escrevendo sobre o seu irmão hebreu, que nele é todo aquele Israel que foi chamado, ousaria ele escrever as fraudes do próprio pai de toda a nação? De Jacó vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram as tribos, e a pedra fundamental de tudo isto, a Bíblia o expõe como um enganador. Não é isto correto? Crê você que um homem escreveria aquilo? Não, senhor. E aquele homem escrevendo a respeito do maior rei que eles alguma vez já tiveram aqui na terra. Ele era um rei coroado, chamado Davi.
E quando cometeu adultério, escreveria aqueles judeus sobre o seu mais nobre rei sendo um adúltero? Temos a história, como George Washington, que nunca disse uma mentira, e coisas assim. Chamamos isso de história, não é? Porém, este é um homem, uma Bíblia chama Davi de adúltero, e ele era o rei de Israel, um adúltero que era para ser o filho, Jesus para ser o filho de Davi, a própria pedra principal, e seu pai, de acordo com a carne, era um adúltero. Os judeus nunca escreveriam um livro assim. Escreveria um homem isto sobre si mesmo? Certamente não. Mas está aí a Bíblia escrita tal como foi os acontecimentos. É o livro de Deus, é a palavra de Deus, seja o que for que está escrito nela, é a verdade. Deus possa encontrar humildade no seu coração para te dar de fato a bênção que você precisa, no precioso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chorando quando um ancião bradava: João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava, foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro, começaram a louvar.
aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos, e cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes desses homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra. Então olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: Sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de graças sejam dados a ti. Agora, isso é o que ele vai fazer hoje. Isso é o que ele está dizendo por meio de seu Espírito ungido para a igreja hoje. Agora é a hora. Agora é o tempo. Receba-o, gente. Receba-o. Como? Vemos os grandes tempos do fim. As intermitentes luzes vermelhas em todo lugar. Na natureza, vemos a natureza piscando a luz. O tempo está próximo. Vemos isso na igreja, piscando a luz. Ela está condenada. O tempo está próximo. Ela está no mundo. Vemos isso nos céus, no mar, nas nações, por todos os lados, no sol, na lua, nas estrelas. Sinais.
upon the people. Vemos os sinais do fim do tempo do Espírito Santo voltando sobre as pessoas. As it was in the days of Lot. Como foi nos dias de Ló. How the Holy Spirit worked through that human flesh there. Como que o Espírito Santo operou por meio daquela carne humana lá. That was God manifested in flesh. Foi Deus manifestado em carne. How God would manifest himself in his bride. Como Deus habitaria em homem, ele habitou em sua noiva naquele dia. And that day it showed the same sign. Mostrando o mesmo sinal. Jesus said it'll be the same thing. In the last days. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. We see it. Nós o vemos. We see the same pillar of fire. Even science has took the pictures of it and so forth. Nós vemos a mesma coluna de fogo. Mesmo a ciência tirou fotografias dela. We see the end time science is at hand. Vemos que os sinais do tempo do fim estão próximos. We know it's here. Sabemos que está aqui. And then seeing this. E então, vendo isso, if you believe me, se vocês creem em mim, if you don't believe me, believe the sign. Se vocês não creem em mim, creiam nos sinais. Amen. Believe the word. Creiam na palavra. For they speak of what I'm telling you. Porque eles falam do que eu estou lhes dizendo. If I ain't telling you the truth, they never speak back. Se eu não estivesse falando a verdade para vocês, eles nunca replicariam. God will never speak to a lie. Deus nunca falará uma mentira. God speaks the truth. Deus fala a verdade. And these words are testifying that I'm telling you the truth. E essas palavras estão testificando que estou lhes dizendo a verdade. They're the one that testifies of the message that I'm preaching. São elas que dão testemunho da mensagem que prego. Not only the angel down there on the river that day that said, não só o anjo lá no rio aquele dia que disse: your message will forerun the second coming of Christ. A tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. The works itself. As obras mesmo. If you can't believe that angel told the truth, believe the works. Se você não pode crer que aquele anjo disse a verdade, então creia nas obras. For the Bible said these things will happen at the end times. Porque a Bíblia diz que estas coisas sucederão no tempo do fim. They're they that testify. Elas são as que dão testemunho. They're the ones that speaks louder than my words. Elas falam mais forte que as minhas palavras. Is there anyone else? Ou as palavras de qualquer outro. It's his word. They testify of the time. É a palavra dele. Elas dão testemunho do tempo. And we see these great, horrible end signs. E nós vemos esses grandes, horríveis sinais do fim upon the people. Sobre as pessoas. The signs of the time upon the earth. E os sinais do tempo sobre a terra. Distress between the nations. Angústias entre as nações. We see Israel in her homeland. Vemos Israel em sua pátria. The ensign, the six-star Star of David flying, the oldest ensign in the world. A insígnia, a estrela de Davi de 6 pontas, tremulando, a insígnia mais antiga do mundo. The oldest flag in the world. A bandeira mais antiga do mundo. She's a nation, she's a government. Ele é uma nação, ele é um governo. She's her own people. Ele tem o seu próprio povo. She's in the League of Nations. Está na Liga das Nações. She's all these things. Ele está em todas essas coisas. She's in the UN. Ele está na ONU. And she's got her own currency, everything. E ele tem sua própria moeda, tudo mais. Jesus said, "This generation shall not cease until everything be fulfilled." Jesus disse: esta geração não cessará sem que tudo aconteça. And remember the very night that Israel was made a nation. E recordem, na mesma noite em que Israel se tornou uma nação, foi nessa noite que o anjo do Senhor me apareceu. Isso é verdade. Aí estamos todos nós. Tudo está apontado exatamente para a verdade. Eu não tenho mentido para vocês. Eu tenho lhes dito a verdade. E Deus tem testificado que tenho lhes dito a verdade. Agora recordem, sou seu irmão. Sou um homem, vejam. Sou apenas um homem, justamente como vocês. Mas alguém tem de trazer isso, alguém tem de dizer isto. Isso não foi escolha minha, foi escolha dele. E tenho lhes dito a verdade e ele tem testificado que isto é a verdade. Quando vemos essas coisas sobre a terra hoje, ó povo, esta é a última hora. Cubram-se com o sinal o mais rápido que puderem. Ou entrem no sinal, entrem no sinal. Enquanto vemos o grande sinal do fim. E o tempo está próximo, advertindo-nos. O tempo está próximo.
Não consigo expressar tamanho amor que tu tens escolhido para mim. Não há nada que faça desviar desse puro amor perfeito que é sem fim. Amor puro o Senhor me concedeu. No Calvário sangue escorreu por mim, e este sangue é sangue de amor vertido que Jesus teve para salvar a mim e a ti. Dá-me amor, Senhor, o perfeito amor profundo. Não há nada neste mundo do que o amor de Deus. Dá-me amor, Senhor, pra vencer aqui na terra. Amor vence toda guerra. Esse amor me transformou. Amor santo e fiel no nosso lar, amor puro que Jesus nos tem pra dar. É somente abrir o seu coração que Jesus logo vai te abençoar. Esse amor nos purifica e nos renova. Dobre os joelhos e comece a orar. Logo verás que está cheio de amor. Jesus transforma sua vida, pecador. De vaso velho para novo ficarás. Dá-me amor, Senhor, o perfeito amor profundo. Não há nada neste mundo o amor de Deus. Dá-me amor, Senhor, pra vencer aqui na terra. Amor vence toda guerra. Esse amor me transformou. Dá-me amor aqui na terra. Amor vence toda guerra. Esse amor me transformou. Quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza,
E santidade andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado. Entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.